e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos conclusão, restauração e prosperidade na vida dessa pessoa e na sua casa. E eu declaro, Senhor, que toda a sua casa conhecerá a Jesus Cristo, terá experiência com Jesus Cristo, será salvo por Jesus Cristo, será curado por Jesus Cristo. Sim, declaramos a tua bênção, Pai, sobre cada lar, sobre cada família, e damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Sê bem-vindo, doce Espírito Santo, e nós oramos. Trabalha em nosso interior, Senhor. Estamos hoje no 5º dia de consagração e queremos nos consagrar a Ti. Tira de nós o que não Te agrada e coloca em nós o que é do Teu agrado, o que é da Tua vontade, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Lembra que eu falei para você que consagração é também você entregar algo a Deus? E a minha pergunta para você é: o que você está entregando a Deus? Está entregando a Deus mais tempo? Está entregando áreas do teu coração que você não tinha aliança com Deus ainda? É importante você entregar alguma coisa a Deus. É importantíssimo você pedir a Deus para Deus mostrar para você o que há de errado, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser consertado, para que você possa viver novas experiências com Deus. Esse tempo de consagração também é um tempo onde nós estamos buscando a Deus na nossa vida. Estamos buscando mais o Senhor, queremos respostas de Deus, queremos que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Então eu convido você a levar muito a sério esse propósito da consagração. Amém? E eu quero hoje falar um pouco sobre vitória interior. Tem um rei na Bíblia chamado Josias. E a Bíblia diz que esse rei, ele foi um rei que tomou as decisões certas e alcançou o favor de Deus na sua vida. A Bíblia nos diz que ele buscou uma vitória sobre si mesmo. E isso levou com que ele experimentasse prosperidade, a presença de Deus na vida dele, na sua casa e em tudo aquilo que ele fazia. E existem algumas coisas que Josias colocou em prática. Essa passagem está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 31. Primeira coisa, Josias estava aberto a ensinamentos. Josias se humilhou, rompeu com o modus de arrogante que o pai dele tinha em relação a Deus, e ele buscou a Deus. E isso fez de Josias um rei próspero, um rei abençoado. Então, quando você busca uma vitória sobre si mesmo, as coisas começam a mudar. Porque a gente sempre busca os resultados, melhorar de vida, proteção nos filhos. E não digo que isso é errado. Na verdade, são coisas que Deus quer dar também. Mas as vitórias sobre nós mesmos, a gente não pede muito a Deus. A gente não pede: Senhor, me ajuda a ser um vitorioso sobre o meu orgulho. Me ajuda a ser um vitorioso sobre meus pensamentos. Me ajuda a ser um vitorioso sobre as palavras que saem da minha boca. Nós olhamos para as conquistas externas, olhamos para os troféus do lado de fora, mas não olhamos para dentro, para as vitórias dentro de nós que precisamos também. Porque o que vai fazer as coisas do lado de fora realmente funcionarem, crescerem, é a vitória sobre você mesmo. E a vitória sobre você, aquela vitória interna sobre você. Então foi o que Josias fez. Ele buscou aprender sobre Deus, ele venceu a arrogância que já vinha de família. Imagina, você nasce como rei.
Então você tem súditos, você tem regalias, e Josias, ao contrário do que muitos pensaram, que ele iria ser alguém mimado, iria ser alguém egoísta, ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu sua limitação, ele pediu a ajuda de Deus para governar. Ele também removeu obstáculos trazidos do passado. Seu pai havia se corrompido, havia feito coisas que Deus desagradava, e a Bíblia diz que um dos primeiros decretos de Josias foi terminar com aquelas ligações do passado errada. Quando uma pessoa ela quer ter vitória interna, ela tem que se desligar de coisas do passado, coisas que estão erradas, contratos errados, ideias erradas, associações erradas, amizades, erradas. E você tem que entender que você não pode ser um herdeiro de coisas negativas e de coisas ruins. Eu encontro muitas pessoas que dizem assim para mim: profeta, meu pai era uma pessoa que tinha muitas fraquezas. E isso até hoje tenta me afrontar. As fraquezas do meu pai. Eu sempre disse que eu não faria as mesmas coisas que ele fazia. Mas hoje me sinto fraco, cometo as mesmas coisas que ele fazia. Você tem que entender, essa fraqueza é uma maldição na sua vida. Você tem que quebrar isso aí. São coisas do passado que precisam ser quebradas na sua vida. Coisas do passado que você não pode herdar isso. Você tem que buscar a Deus para quebrar essa maldição na tua vida. Você não pode viver, o que teu pai viveu, o que tua mãe viveu, o que tua família viveu. Você tem que ser livre. E Josias buscou a liberdade, cortando o laço com as coisas erradas do passado. Terceiro, ele percebeu que precisava se esforçar. A vitória sempre vem a um custo pessoal. Para Josias, isso significava consertar o templo e reinstituir a Páscoa. Ou seja, mudanças precisavam ser feitas. E sempre que mudanças precisam ser feitas, realmente exige de nós um esforço. Isso é a vitória interior. É quando você sabe que tem coisas erradas e que você precisa consertar. Você tem que ter força. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou te ensinando. Você tem que ter força para consertar coisas que estão erradas. Você precisa se esforçar para consertar. Eu tenho certeza que às vezes, é uma bagunça. É uma verdadeira bagunça. Você já viu quando o leite derrama no fogão? É uma bagunça, tem que limpar, né? É um esforço para fazer aquilo. Bem, na vida é a mesma coisa. Quando nós queremos ter uma vitória interior, nós precisamos nos esforçar para mudar as coisas. E eu sei, não é fácil, não foi fácil para Josias, restaurar coisas que eram necessárias restaurar e colocar em ordem aquilo que estava uma desordem. Então eu fico imaginando Josias, a sua primeira reunião de liderança, quando ele teve que reunir as pessoas e dizer, a partir de hoje vai ser assim, e é desse jeito. E com certeza teve alguém para dizer, Josias, mas isso não se faz mais, isso é muito difícil de fazer, e Josias, não importa, vamos nos esforçar para colocar as coisas em ordem como agrada a Deus. Então eu vejo em Josias um homem que estava se esforçando, para ter mudanças significativas no seu entorno. E nós sabemos que mudar a cabeça de uma pessoa, mudar uma cultura de um lugar, você entra dentro da sua casa e às vezes as coisas estão tudo desemparelhadas, tudo desorganizado, e você colocar em ordem essas coisas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa assim, isso é fácil de fazer. Mudança é uma coisa difícil. Mas se nós queremos ter vitórias interior, nós temos que colocar em ordem as coisas que estão desorganizadas. Também Josias, ele reconheceu o segredo para a vitória. E o segredo para a vitória foi o arrependimento.
E isso é uma coisa assim muito, muito forte, sabe? O arrependimento, porque o arrependimento é você reconhecer a sua dependência de Deus, é você reconhecer quando você erra, é reconhecer que você tem que ajeitar as coisas. O arrependimento é reconhecimento. Arrependimento, não existe arrependimento sem reconhecimento. É que nem a pessoa, né? Me desculpa, né, de ter batido em você. Me desculpa, eu empurrei você. Me desculpa, certo? Mas isso foi um arrependimento de boca ou de coração? Porque o verdadeiro arrependimento de coração vai fazer você nunca mais fazer aquilo. Nunca mais fazer aquilo. Então você xinga com palavras, machuca as pessoas. O verdadeiro arrependimento sabe uma coisa? Eu não posso ter mais essa atitude. Eu errei, Senhor, me perdoa. Senhor, eu não posso mais ser essa pessoa assim explosiva, essa pessoa, né, que age errado. Senhor, eu estou realmente arrependido, porque o arrependimento, né, além de ser um reconhecimento, ele é uma tristeza profunda por um erro cometido. Então, você consegue ver o verdadeiro arrependimento quando há mudança. Quando há mudança, porque se não houver mudança de mentalidade, sabe, não houve um arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mentalidade. Eu nunca mais quero ser assim, eu nunca mais quero fazer isso, eu nunca mais quero, sabe, ser esse tipo de pessoa nojenta, esse tipo de pessoa arrogante, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. Então isso é o verdadeiro arrependimento. E em quinto lugar, Josias também teve uma postura, ele assumiu um compromisso para vencer. Isso é lindo, se você ler a história de Josias, você vai ver, ele assumiu um compromisso de vencer. As pessoas, elas nunca vão se comprometer mais do que você. Aquelas que estão ao teu entorno e têm você como exemplo. É por isso que você não se trata só de você, se trata dos seus filhos que estão lhe olhando, se trata da sua esposa, se trata, sabe, de pessoas que trabalham com você ou para você. E é isso que vai fazer com que Deus veja essa entrega sua, esse posicionamento de vencer, e que vai atrair o favor de Deus para a tua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que a partir de hoje você busque uma vitória interior, né? Porque as pessoas hoje, em sua grande maioria, estão buscando só uma vitória lá de fora e não uma vitória lá de dentro. Nós precisamos de uma vitória lá de dentro. Amém? Eu tenho entendido isso de Deus, que nós precisamos de uma vitória interior, precisamos vencer certas coisas em nós que têm dificuldade de avançar para a vitória. Amém? Deixo aí essa instrução para você. Espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te abençoado. E eu quero, antes de declarar o Salmo 91, dar um testemunho aqui, um testemunho maravilhoso. O nome dela, deixa eu pegar aqui, o nome é Elisete. No dia 7, durante a oração da noite, o Senhor mencionou que Deus estava curando alguém com um caroço dolorido atrás do pescoço, próximo à nuca. Eu tinha esse caroço há tempos e quando apertava doía muito. O Senhor disse que para recebermos a bênção eu tomei posse. Desde aquele momento o caroço e a dor desapareceram. Fiquei muito grato a Deus, até meu marido ficou surpreso. Agradeço a Deus pela bênção e peço que Ele continue lhe usando. Amém, glória a Deus, que maravilha. Surpreendeu até o marido aí, hein? Deus é fiel. Escreve aqui nos comentários vitória interior. Escreve aí vitória interior. Amém? E quero pedir para você deixar sua curtida aqui, compartilhar com 7 pessoas ou com 10. Se puder compartilhar com mais, faça isso. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas. Se você tem rede social, compartilhe essa oração na tua rede social. Usa a influência que Deus te deu, porque foi Deus que te deu essa influência. Eu tenho dito isso. Deus nos dá influência. Foi Deus que me deu essa influência que eu tenho. E eu tento usar essa influência para o bem. Certo? Use a sua influência para o bem, não para o mal. Use a sua influência para o bem. Compartilhe essa oração com as pessoas próximas. Eu quero falar para você desse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui está tendo muito testemunho. Inclusive as pessoas têm me dito assim, profeta, eu leio
o livro de manhã, durante o dia acontece exatamente o que eu li. Sim, esse aqui é um livro profético também, vai te abençoar. Aqui tem o versículo bíblico, as direções para a sua vida. Aqui uma oração para você fazer junto comigo. E aqui, desse lado, você vai fazer a sua própria oração, tá? Então esse livro aqui vai te abençoar muito. Também eu tenho o livro Sonhos, para você que Deus fala muito com você através dos sonhos, das visões. Esse livro aqui vai te ajudar muito. O livro 5 Conselhos Proféticos para Águias Decolar. Eu tenho muito livro. Esse aqui é o livro da minha esposa, Marcas da Alma. Um livro que fala sobre cura interior. É extraordinário. Todos os nossos livros você pode adquirir lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. Ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aqui pela primeira vez nessa oração, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e eu vou estar orando pela tua vida e também peço que você ore por mim, tá bom? Também, domingo agora, nós vamos ter o segundo domingo da elevação. Não perca, domingo 9 da manhã. Nota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos ser sinceros também? Vamos orar e vamos ser sinceros? Como assim, profeta? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Escreve aqui nos comentários sobre o que você precisa de vitória interior. Ok? Eu sei que você está pedindo por vitórias exteriores também, e isso não é errado. Mas eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários qual que é a vitória interior que você quer ter na sua vida. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem com teu poder agora. E eu apresento diante de ti, ó Deus, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E quero profetizar, Pai, vitória. Vitória dentro dela. Vitória dentro dela. Vitória, Senhor, sobre o orgulho. Vitória sobre a arrogância. Vitória sobre a avareza, a ganância. Vitória, Senhor, sobre a mágoa, o ressentimento, o ódio. Vitória, Pai, sobre aqueles pensamentos, aquela sensação ruim que vem. Vitória, Pai, sobre aquilo que dentro do interior é turbulento, é uma perturbação. Vitória, essa pessoa que está orando e pedindo, Senhor, que tenha a vitória interior, vitória em sentimentos errados com pessoas. Meu Deus, nesse momento arranca isso. Que o teu poder, a tua autoridade, o teu governo toque na vida dessa pessoa, Pai. E que seja removido, Pai, tudo aquilo que tem trazido derrota no seu interior, todo pensamento negativo, todo mal, Senhor, que tem deprimido essa pessoa dentro dela, que haja agora a cura, Pai. A cura, Senhor, inclusive por aquilo, Pai, que tem mantido ela longe da Tua presença, que tem feito, Senhor, ela dar mais tempo ao trabalho do que para a Tua presença, aquilo que tem feito, Senhor, ela se dedicar muito mais
em coisas aqui dessa vida do que propriamente na sua casa, na sua família. Pessoas, Pai, que estão prosperando, mas estão perdendo a família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder venha sobre cada pessoa agora e que vitórias aconteçam, sejam liberadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quero declarar por terra agora toda enfermidade física, emocional, que renda-se a Jesus Cristo totalmente, que o poder de Jesus Cristo toque nessa pessoa e que ela seja restaurada. Pelas suas pisaduras fomos curados. E eu quero declarar saúde, saúde emocional, saúde física, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro declarando por terra todo tipo de influência espiritual que traz peso, que traz ansiedade, que traz conflitos ou confusões. E declaro que cai por terra todo o mal. E me levanto contra o mal e digo: renda-se ao poder de Jesus Cristo. O que é negativo saia da tua vida. O que não é bom saia da tua vida. Eu quero declarar que você seja restaurado, tocado, abençoado, prosperado, no nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre ti. A mão do Senhor te toque, a mão do Senhor toque tua vida, a mão do Senhor renove tuas forças, a mão do Senhor te coloque de pé, no nome de Jesus. E aquele, Pai, que precisa de um milagre, inclusive as crianças, Pai. Eu quero orar pelas crianças, para que o Senhor proteja as crianças, livre as crianças de todo o mal, de toda a maldade que existe nesse mundo, no nome de Jesus. Proteja os casais, proteja, Senhor, a vida de todos aqueles que são empreendedores, que têm responsabilidades. Libera da tua bênção, do teu favor sobre cada pessoa. No nome de Jesus, Pai, fortalece a caminhada do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, de cada pessoa que está aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa bênção? Vamos compartilhar, vamos semear essa oração na vida de outras pessoas? Faça isso e experimente uma noite abençoada pelo Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém? Diga comigo: eu recebo de toda a graça e de toda a bênção. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, paz e prosperidade para ti e para todos da tua casa. Até mais. Da tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, que a bênção tripla esteja sobre nós. Novos começos, novas oportunidades, novas portas e também muita saúde. Libera, Senhor, das tuas bênçãos sobre nós e sobre toda a nossa casa. Cobre com o teu sangue, Jesus, esta família. E todas as famílias da terra, nós clamamos pelo teu poder na vida delas. E oramos, Pai, para que cada pessoa seja tocada agora, seja visitada, receba da glória de Deus, da presença de Jesus Cristo. Toque-os, Senhor. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Senhor. Toque essa vida, toque essa casa, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, és bem-vindo nessa oração da noite. Derrama teu poder e que nesses 50 dias que nós estamos de propósito, novos começos possam ser realmente levantados por ti, inspirados por ti, trazidos por ti para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra que é um complemento da palavra que eu trouxe na oração dessa manhã. O Espírito Santo, ele ama quando as conversas são conversas saudáveis, conversas boas, mas ele se entristece quando as conversas são negativas. Eu quero que você entenda: o Espírito Santo é santo e ele não compactua com conversas erradas, ele não compactua com conversas que denigrem a vida de outras pessoas, que destroem a vida de outras pessoas, porque literalmente é isso que as pessoas tentam fazer hoje. Elas tentam denegrir, elas tentam, desmoralizar, elas tentam atacar, invejar, e essas coisas atrapalham, essas coisas fazem com que você perca
as bênçãos de Deus, porque a gente pensa que pecado é só traição, que pecado é só quando você ignora uma pessoa próxima de você, que pecado é só quando você é agressivo, descontrolado, destemperado. Não. Existem outros pecados ocultos, pequenos, e esses pecados são, podemos dizer, pequenas brechas que estamos dando no mundo espiritual, aberturas para que o inimigo entre. Tem gente que não acredita que o Espírito Santo se entristece com conversas ruins, com conversas negativas, mas ele se entristece. Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, tem tanta maldade, guerra, fome, doença, e a gente pensa que Deus não está nem aí para as nossas conversas frívolas, para coisas pequenas. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus está aí para isso, e Deus está para ir para tudo que está acontecendo. Deus está vendo. E o grande autor dessas coisas ruins somos nós. O grande autor. Eu tenho dito que nós não podemos culpar a Deus pelas coisas que nós mesmos temos atraído. Eu tenho falado isso, eu tenho ensinado sobre isso. Nós não podemos culpar a Deus. O homem é culpado de muitas coisas. Sabe, quando nós vemos o clima mudando, quando nós vemos as coisas acontecendo ao redor do mundo, os desentendimentos, as tensões que existem no mundo, a gente pensa, e Deus, onde está? Bem, o homem não quis que Deus participasse da sua vida aqui nessa terra. É por isso que nós temos hoje tantos problemas em muitas partes do mundo, em vários lugares do mundo. É tempo de nós nos rendermos a Deus, nos arrependermos, sabe? E pedirmos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E eu sei de uma coisa: não podemos estar preocupados com amanhã, porque Deus estará conosco. Por isso, comece hoje a andar com o Espírito Santo. Comece hoje a andar com Deus. E o seu amanhã estará guardado por Deus. O Espírito Santo, ele é facilmente entristecido e ofendido. E eu posso provar para você. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 4, verso 29 ao 32. Presta atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos começar por aqui. A Bíblia está dizendo: não saia palavrões da sua boca. Não saia uma palavra que deturpe a moral de outra pessoa. Não saia. A Bíblia diz: não saia da vossa boca. Está escrito aí na minha Bíblia e na sua Bíblia. E diz aqui: mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu estava no aeroporto e eu vi duas mulheres. Que estavam limpando o corredor, sabe? E uma estava xingando a outra. Eu acho que ela era a superior dela. Estava xingando. Você não sai do caminho, porque você não presta, você está desatenta, mulher. Abre teus olhos. E eu fiquei vendo aquela cena ali, eu fiquei pensando, meu Deus, essa é a forma, né, de tentar tratar uma pessoa publicamente. Por isso que a Bíblia diz aqui, a nossa palavra tem que ser boa para promover a edificação. Como é que você exorta alguém? Chama a pessoa, conversa com ela e diga: olha, você está errado, você tem que consertar isso, isso e isso. Isso você pode, porque os ajustes são necessários, senão vira uma bagunça. Agora, sabe, você desmoralizar uma pessoa publicamente, você envergonhá-la publicamente, na frente dos outros, você destratar uma pessoa. Esses dias eu vi uma notícia de um homem que estava, de alguma maneira, ele estava agressivo, xingando um motoboy que atrasou a comida dele, como se o motoboy tivesse culpa do atraso da comida dele. Tem trânsito, quem mora numa cidade grande sabe que as coisas muitas vezes não são como a gente quer, e a pessoa lá xingando, e apareceu nas notícias isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Nós precisamos, e tem coisas, sabe, a gente sempre pensa que roubar, trair são pecados maiores, e que esses pecados assim de destratar as pessoas, que isso, sabe, isso passa. Não.
Nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajuda, para que da minha boca não saia uma palavra que venha, de alguma maneira, destruir a vida de uma pessoa, sabe? Destruir, acabar com a vida de uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz aqui, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Até a malícia, sabe? Pessoas que agem com você com malícia, pessoas que agem tentando fazer você cair no erro, pessoas que te induzem a você falar uma bobagem, ou pessoas que estão induzindo você a falar uma coisa, sabe, que depois você vai se arrepender. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós temos que ter, sabe, um coração tão rendido a Deus, que a gente possa discernir a malícia. Você faz esse tipo de oração? Você pede a Deus para discernir a malícia que as pessoas veem contra você? Porque tem coisas que é cilada. Você tem que entender. Tem conversas que é cilada, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece com a malícia das pessoas. Sabe, quando alguém trata com malícia, quando alguém fala com malícia de uma pessoa, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Aí está o motivo, sabe, de muitas pessoas estarem perdendo a presença de Deus na vida delas. Não é que elas perderam o Espírito Santo, não é que elas pecaram contra o Espírito Santo, mas elas de alguma maneira, elas acabaram entristecendo o Espírito Santo. Elas acabaram entristecendo. E quando se entristece o Espírito Santo, já não se sente, sabe, aquela sintonia com Deus que deveria haver. Aquela sintonia com Deus que deveria existir. Por isso que a Bíblia diz aqui, toda amargura, ira e cólera e gritaria. Até o fato de nós gritarmos com alguém, ou gritarmos dentro da nossa casa, gritarmos o nosso trabalho com uma pessoa, sabe? Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Nós pensamos que não. Nós pensamos que essas coisas não entristecem a Deus. Entristece sim. Isso também é pecado. Isso também é uma coisa que a gente tem que mudar. Eu sei que ninguém é perfeito. Ninguém, não tem ninguém que é perfeito. Mas nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos torna melhor. Nos torna mais amáveis, nos torna mais, de alguma maneira, complacentes. Nos torna, Senhor, o tipo de pessoa que saiba ter sabedoria em determinadas situações. Nós temos que substituir a ira, a cólera, a gritaria, a malícia. Nós temos que substituir pela sabedoria. Aí você pergunta, e como é que se substitui as coisas ruins por uma coisa boa? Bem, é só você começar a se encher de coisas boas. Você tem que sair da roda dos escarnecedores. Saia da roda dos escarnecedores. Sabe, quando alguém começa a falar uma coisa negativa na mesa, e eu estou na mesa com essas pessoas, sabe, eu tento trocar o assunto. Eu tento sempre trocar o assunto, eu não deixo, sabe, com que o assunto da mesa se torne um assunto pesado, porque caso contrário, se nós deixarmos, sabe, daqui a pouco nós estamos participando da roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores escarnece os outros, escarnece as operações de Deus, escarnece, sabe, o que o outro está fazendo, e eu vou lhe dizer, Deus está atento às nossas conversas, Deus está atento às nossas mesas, Deus está atento às nossas reuniões particulares, Deus está atento à hora do cafezinho, tá? E para quem é gaúcho, a hora do chimarrão. E para quem é inglês, a hora do chá. Deus está atento a essa hora. Deus está atento a essa hora. O que você está falando? O que está saindo da sua boca? Sabe, de quem que você está falando? O que você está criticando? O que você está batendo? A Bíblia diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tem coisas que nos entristecem, mas nós devemos aprender a perdoar, corrigir, e se não for possível manter a relação com aquela pessoa, diga para ela, nós não podemos mais andar juntos, ou simplesmente se afaste, mas nós não podemos deixar, sabe, com que algumas coisas perturbem a nossa vida. Nós não podemos deixar com que algumas coisas perturbem a nossa vida.
Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra dentro de você. Essa é uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós não podemos ter uma vida amarga. Isso vai atrair coisas espirituais negativas para a nossa vida. Nós não podemos ser, uma pessoa de coração cheio de ódio, cheio de raiva, com muitos ressentimentos. Entenda uma coisa, será que Deus gostaria que você vivesse assim? Será que Deus gostaria de que você vivesse, com essa tristeza no seu coração? Tem pessoas que eu vejo que são tão revoltadas da vida porque perderam um filho, tão revoltadas da vida porque perderam um casamento, uma pessoa que amava, a pessoa partiu, não está mais aqui nessa terra, e a pessoa fica assim amargurada, e ela bate em todo mundo, e ela não deixa ninguém se aproximar dela. Deixa eu dizer para vocês, será que essa pessoa que partiu, que não está mais com você, gostaria que você tivesse essa atitude? Gostaria que você tivesse essa atitude? Gostaria? Não gostaria. Então isso é espiritual que está lhe atacando. Essa revolta é espiritual. O inimigo conseguiu plantar alguma semente de ódio, de raiva dentro de você. Eu estava orando lá em Portugal por um rapaz que ele é um empreendedor, e ele me disse assim: profeta, todas as noites eu sonho com os meus pais, que já são falecidos. Isso perturba a minha vida, eu não quero sonhar com isso, isso perturba a minha vida, eu sei que não é bom, mas toda noite eu sonho com eles. Deixa eu lhe dizer, daí eu disse para ele: você acha que seus pais, se eles estivessem vivos aqui, você acha que eles estariam querendo perturbar a sua vida do jeito que você está sendo perturbado? Ele disse não. Então eu disse, então isso é uma coisa maligna, e eu vou orar por você e vou repreender isso em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos ter um discernimento espiritual melhor. O Espírito Santo é santo. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo é santo. Aí você diz assim: profeta, você falando isso me senti mal porque eu ando falando algumas coisas que eu não devo. Bem, então pare de falar. Peça perdão a Deus agora, nesse momento, peça perdão. Se arrependa. Ele é perdoador, Ele nos ajuda com misericórdia. Amém? Com amor. Deus está aqui para lavar o nosso coração. É fácil a gente se sujar, é fácil nós deixarmos as coisas entrar no nosso coração. Vamos limpar o nosso coração, vamos viver uma vida mais leve, mais cheias de Deus e amando mais o próximo, e certamente seremos recompensados. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus, e quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. Eu quero contar um testemunho muito bonito de uma mulher que me procurou lá em Portugal. Essa mulher tinha um problema na mão. Ela tinha um problema na mão que ela vinha umas dores nas juntas das mãos, e ela disse assim que era insuportável a dor nas mãos, insuportável, e medicamento, e exame, e médico, a vida dela estava virando só em médico, e ela disse que estava buscando há muito tempo a cura para isso, e quando atacava isso nela, ela disse que seus dedos, a mão ela tinha que manter fechada de tanta dor que ela sentia. Jesus Cristo, através de uma oração, curou ela totalmente. Através de uma oração, Jesus Cristo curou ela totalmente. Glória a Deus. Por isso que eu digo, participe das orações. Deus está operando milagres. O tempo que você está aqui, Deus está agindo em você. Deus está operando milagres, maravilhas. Amém? Glória a Deus. E se você não escutou a minha palavra que eu ministrei hoje pela manhã na igreja, assista agora em nome de Jesus. Também quero dar um anúncio aqui. Que terça-feira, 18h30, terça-feira agora, eu vou começar aqui no meu canal, de membros, eu vou começar um novo curso de dons, tá? Então, você que é membro do canal, você vai poder participar em nome de Jesus, certo? Talvez eu vou criar um novo curso de membros aqui. Amanhã eu vou criar esse novo curso de membros e vou começar, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas.
Amém? Vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu vou estar ao vivo, 18h30. Eu vou falar dos 9 dons espirituais. Eu vou falar tudo de novo, né? Eu vou falar tudo de novo dos 9 dons espirituais e vai ser incrível em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e você que não me acompanha ou que talvez alguém próximo de você não usa o celular ou não tem internet, diga para essa pessoa me acompanhar na TV. Eu estou de domingo a domingo, 5h45 da manhã na TV Bandeirantes, certo? É em rede nacional para todo o Brasil e você é nosso convidado. Amém? Salmos 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar. Eu sei que Deus está operando aqui nas orações. Se você puder, compartilha com 7 pessoas agora. Faça um ato profético compartilhando com 7. E que por 7 caminhos toda maldade saia do teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, cobre com o teu sangue agora cada lar que está orando junto comigo, cada família que está orando junto comigo. Visita agora este lar, visita agora esta família com poder, com graça, com milagres, com sobrenatural. Eu oro, Senhor, para que mudanças aconteçam, transformações aconteçam e que pessoas sejam visitadas para a glória de Deus. Meu Deus, desfaça agora todo tipo de plano do inimigo contra a vida dessa pessoa. E que, no nome de Jesus, toda maldade contra ela, toda programação do inferno, todo ataque do inimigo contra essa casa seja cancelado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro: a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está sobre a tua casa. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família e eu declaro tempo de prosperidade, tempo de riqueza, tempo de salvação em toda a tua casa. Vai haver novos começos, novos empreendimentos, novas ideias, novas conexões, novos relacionamentos. Quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti e que o Senhor te faça prosperar em tudo, o Senhor te faça avançar, o Senhor te faça crescer no nome de Jesus e que tu e teus filhos, teus netos, sejam abençoados pelo Senhor. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa. Senhor, eu oro por toda pessoa que tem zumbido no ouvido. E eu declaro saúde sobre ela agora, que esse zumbido no ouvido desapareça. Toda pessoa, Pai, que tem dores de cabeça, enxaquecas, agora que a enfermidade, a dor, renda-se ao nome de Jesus Cristo. E essa pessoa, Pai, que se sente insegura, que o medo tem tomado conta dela, a ansiedade tem tomado conta dela, Senhor, que agora todo tipo de ansiedade, de perturbação, de opressão espiritual saia em nome de Jesus Cristo. Se livre agora. Ser livre agora. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe tua casa. Que o Senhor abençoe tua família. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar tu e tua casa saudáveis. Tu e tua família abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo teus projetos. Eu apresento diante de Deus cada pedido de oração aqui. E eu declaro, vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Se não curtiu aqui, curta agora e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe
paz e prosperidade para você. O Senhor te guarde. Quem puder compartilhar o link da oração nas suas redes sociais, faça isso, compartilhe o link da oração aí. Um forte abraço para você. Amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Um forte abraço, que Deus te abençoe.